Boa noite, pessoal. Estamos entrando aqui pontualmente às 19 horas para a nossa conversa, que é o quê? Então, doutora, o zumbido pode ter origem nos músculos e nas articulações? Para isso, eu vou convidar uma fisioterapeuta que trabalha comigo, que é mais do que especial. Só um minutinho que ela já vai entrar. Enquanto isso, me fala aí se vocês estão me escutando bem, se estão me vendo bem. Já convidei, ela deve estar entrando aí já. Tudo bem? Todo mundo me escutando? Vamos lá. E Boa aí, noite, Samira? Boa noite. Tudo bem com você, tudo Samira? bem? E você? Tudo jóia. Tá bom, vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, tudo certinho, Samira. Ótimo, então tá bom. Então tá jóia. Olha, primeiro vou começar apresentando a Samira. A Samira é fisioterapeuta, pós-graduada em traumatortopedia, com ênfase em terapia manual, formada pelo aperfeiçoamento em DTM, distúrbio temporomandibular e dor orofacial, e possui vários cursos de formação na área de fisioterapia especializada em DTM, bruxismo e zumbido somatosensorial, e pós-graduanda em dor. É bastante coisa, né, gente? E a gente segue E, com... estudando. e segue estudando, né? E não para por aí. Esse é só o atual, né? Aí. E acho que a maioria aqui me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Kênia Chaves. Eu sou otorrino, sou graduada pela Unimontes e fiz a residência aqui na UFJF, aqui em Juiz de Fora, e atualmente faço fellowship de otoneurologia, que é aquela parte da otorrino especializada em tontura e zumbido. E esse fellow que eu faço é com práticas integrativas, lá com a doutora Patrícia Mano. Então, por isso que eu uso também essa parte integrativa com os meus pacientes. E para começar o nosso tratamento mesmo, eu queria relembrar alguns conceitos básicos. O nosso tratamento não, o nosso papo aqui, né, Camila? Eu sempre falo aqui com vocês que o zumbido é um sintoma que vai levar a gente a vários tipos de doença. E sempre que eu vou começar o tratamento com o paciente, o primeiro passo é investigar as causas desses sintomas. Já falei em várias lives, em vários posts, de várias causas possíveis de zumbido, desde as mais clássicas, que são perda de audição, né, e doenças próprias do ouvido, aquelas chamadas labirintites, como doenças de sangue, da tireoide, diabetes, como doenças mentais, como ansiedade, depressão. Mas hoje nós vamos falar de mais uma, para vocês ficarem conhecendo muito bem. E claro, com uma pessoa que é especialista na área, que é a Samira, né? Isso mesmo. Então, hoje a gente escolheu falar sobre o zumbido somatosensorial, né? Que é um tipo especial de zumbido, um subtipo de zumbido que ele é influenciado pelos músculos e pelas articulações. Ok. Então me explica, Samira, como que é essa ligação do zumbido ou do ouvido com os músculos e com as articulações? Certo? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é o sistema somatosensorial, né? O sistema somatosensorial é um sistema que ele envia informações de sensações, informações sensoriais sensitivas do nosso corpo para o nosso sistema nervoso, sem ser o dos órgãos especiais, visão, audição, paladar, né? Então, o que são essas informações? Informações de tato, informações de pressão, informações da posição das partes do nosso corpo, informações até de estímulos nocivos que podem ser interpretados como dor. Todas essas informações chegam para o nosso corpo, para o nosso sistema nervoso, por esse sistema somatosensorial. E esse sistema somático, ele tem ele compartilha vias neuronais com o nosso ouvido, com a parte auditiva. Então, como tem essa convergência de informações, acaba que a via auditiva pode ser influenciada
pela via somatosensorial. Eu acredito que tenham muitos pacientes aqui assistindo a gente. Então, para facilitar o entendimento, eu gosto de explicar essa influência como se fossem linhas de trem. Então, imagina assim, uma cidade bem grande, que tem um monte de linhas de metrô. E sempre tem uma estação central. E todos os metrôs passam por essa estação central, né? E as pessoas, elas podem trocar de uma linha de metrô para outra, quando elas estão nessa estação. É mais ou menos isso que acontece. Então, chegam informações em algumas partes do nosso sistema nervoso pela via da audição, chegam informações pela via somática, informações do nosso corpo, de algumas partes do corpo, e elas compartilham informações. Os pacientes, os passageiros trocam de trem ali, né? Então, acaba que uma via pode influenciar a outra. E é por isso que os músculos e articulações podem influenciar o zumbido em alguns pacientes. É isso mesmo. Eu costumo explicar porque são impulsos elétricos, né, que passam por esses neurônios. E eletricidade é assim, achou um fio solto, uma ponta de um fio vai passar pela ponta de um fio. Então, não é porque veio de um músculo que vai continuar na parte do músculo. Pode vazar, extravasar para outro lado, como, por exemplo, para a parte auditiva, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar também que em pacientes que têm zumbido ou pacientes que têm dor na face, dor no pescoço, ocorrem adaptações no sistema nervoso desses pacientes também. E essas adaptações também acabam contribuindo para essa influência de uma via na outra. Isso. E me fala uma coisa, é qualquer músculo, qualquer articulação que pode estar envolvido nisso ou alguma específica? Os principais músculos e articulações que têm influência no zumbido são os da face, né? Exatamente porque são as linhas de trem que elas se encontram mais, né? Pela proximidade mesmo, né? Dos músculos do rosto, da articulação aqui da mandíbula que está bem na frente do ouvido, né? Dos músculos da mastigação, os músculos da face. Mas também é muito comum a influência dos músculos do pescoço e da cintura escapular, que é essa parte aqui de trás do ombro, né? Aqui na região do ombro. Também é muito comum essa região da cintura escapular, do pescoço, também influenciar o zumbido, além da face. Isso. Na face, né, é importante você falar da questão da mastigação, né, dos músculos envolvidos na mastigação, que nem sempre o paciente relaciona uma coisa com a outra, né? Exatamente. Quando a gente pensa em músculo, a gente sempre pensa em músculos grandes do corpo, né? A gente pensa lá no joelho, no ombro, no quadril. Mas a gente tem que lembrar que onde tem movimento, tem músculo no nosso corpo. Então, se eu tô aqui conversando com você, eu tô mexendo a minha mandíbula, a minha boca tá abrindo e fechando. Se eu tô comendo e eu tô mastigando, tudo que tá fazendo esse movimento são músculos, tem ação muscular. Inclusive os olhos. O movimento dos olhos também é Bem controlado lembrado. por músculos. E eles também têm influência no zumbido em alguns pacientes. É comum também que pelo movimento dos olhos haja influência no zumbido. Por quê? Porque também tem músculo. Então, toda a nossa face, ela está envolvida, né? Todo movimento que tem na nossa face tem músculos envolvidos. E, em especial, a função de mastigar, que em alguns pacientes essa função ela está prejudicada por algum motivo, os pacientes podem apresentar algum tipo de disfunção dessa função mastigatória, e aí acaba acontecendo dessa disfunção influenciar também o sintoma do zumbido. Isso. E como que a gente vai suspeitar que um paciente, que o zumbido de um paciente tem relação com esses músculos e com essas articulações? Então, é muito comum os pacientes que têm esse tipo de zumbido, né? Que é o zumbido influenciado pelos músculos e articulações, eles apresentarem alguns sintomas. Então, esses pacientes, eles podem apresentar dor no rosto, aqui na lateral da face, aqui nessa região, na lateral da cabeça, que também tem um músculo da mastigação importante. Dor no pescoço, aqui nessa região do ombro, essa região mais posterior, os pacientes costumam queixar de dor também. Também é comum que esses pacientes tenham restrição de movimento. Então, quando a gente vai avaliar, às vezes
a cabeça inclina mais para um lado do que para o outro. Às vezes esse paciente tem dificuldade de girar a cabeça para algum dos lados. Isso também é muito comum nos pacientes que eles têm alguma limitação de movimento. Alteração do movimento da boca. Então, é aquele paciente que tem dificuldade para abrir a boca, tem dificuldade para fazer os movimentos de lateral com a boca, para frente, para trás. Ou também o contrário, às vezes aquele paciente que tem uma abertura de boca muito exagerada, né? Que é uma abertura muito grande. Também é comum nesses pacientes que eles tenham uma alteração dessa articulação aqui da mandíbula, que é responsável por abrir e fechar a boca. Também é muito comum que esses sintomas, às vezes, eles sejam do mesmo lado que o zumbido é pior. Então, o paciente fala assim, o meu zumbido é mais alto desse lado. E desse lado aqui eu tenho uma dor terrível no ombro. Ou desse lado eu tenho mais dificuldade de movimentar para esse lado. É muito comum que esses pacientes desenvolvam pontos de tensão nesses músculos. Então, quando a gente pauta, a gente consegue perceber que esses pacientes desenvolvem esses pontos que são mais tensos, mais doloridos. A gente faz testes também com vários movimentos da cabeça, do pescoço, da mandíbula, dos olhos. E o que a gente percebe muitas vezes? Que são pessoas que, quando fazem alguns desses movimentos, o zumbido muda. Então, às vezes, ele muda de volume, fica mais alto, fica mais baixo, ou muda o barulho. O paciente fala assim, engraçado, eu tenho um chiado, mas quando eu mudo a cabeça para cá, ele vira um apito, muda o tipo de som, né? Ou muda a altura, fica mais alto, fica mais baixo. Isso é o que a gente chama de modulação, né? A gente fala, é o paciente que ele modula quando a gente testa alguns movimentos, é porque o zumbido muda nesses pacientes. E também é comum que esses pacientes tenham sinais de bruxismo. Então, é aquele paciente que, quando a gente olha dentro da boca, ele tem desgaste do dente, ele tem marca de dente na língua, ele tem a parte de dentro da bochecha toda mordida, né? Porque ele já tem um bruxismo. Também é muito comum que esses pacientes, eles tenham alguma alteração do pescoço. É aquele paciente que queixa que o pescoço vive pesado, vive tenso. E normalmente estala. E normalmente esses sintomas aparecem junto com o zumbido. E quando a dor do pescoço, do rosto piora, o zumbido também piora. Quando ele relaxa, não, hoje meus músculos estão mais tranquilos, aí o meu zumbido está bem baixinho. Então, ele está relacionado com essa dor, com essa tensão. Quando piora a dor e a tensão, piora também a percepção do zumbido nesses pacientes. E também é muito comum que o zumbido desses pacientes mude quando eles praticam exercício. Então, é aquele paciente que fala, quando eu faço exercício, fica alto, ou fica muito baixinho, eu nem percebo. Também muda por conta da questão dos movimentos também. E aí, se você para pensar no tanto de gente, não só pacientes, no tanto de pessoas que reclamam de dor nessa região, ou aqui da coluna, ou na região aqui da cintura escapular, é gente demais, né? Então, a possibilidade do zumbido estar relacionado com esses músculos é muito grande. E pensa também no tanto de pessoas que têm não só bruxismo, de ranger os dentes, mas de apertar os dentes. Eu, por exemplo, quando estou nervosa, travo aqui assim, né? O tanto de gente, quando está nervosa, contrai esse músculo. Então, é uma coisa muito comum. Eu percebo muito no consultório 2 tipos de pacientes. Ou os muito idosos, que às vezes já tem até um problema de coluna e aí tem contração de músculo para acomodar ali a coluna, vamos falar assim, secundária, ou mesmo por fraqueza mesmo desse local, assim. Ou também é comum em pacientes muito jovens, que têm um zumbido súbito, muitas vezes unilateral, que, né, teoricamente é um sintoma grave, né, que a gente tem que investigar melhor, e muitas vezes até pulsátil, aquele que vai pulsando assim, não no mesmo ritmo do coração, mas ele tem esse caráter também de não exatamente modular, de rítmico, né? Tem um paciente, igual você falou, que já fala que
O zumbido piora quando eu mexo a cabeça, quando eu durmo de um lado, quando eu durmo do outro, ou quando eu mastigo, ou quando eu bocejo. Mas muitos pacientes só vão perceber durante os testes, né? Sim, alguns percebem quando aperta os olhos, quando Sim. aperta os dentes, quando lê, né? Por conta do movimento dos olhos, eles sentem que muda o zumbido. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que alguns pacientes eles conseguem identificar o que desencadeou o zumbido. Então é aquele paciente que fala assim, ah, Gatilho. eu fiz um implante, coloquei um dente, aí É. depois que eu fiz o implante, meu zumbido começou do mesmo lado. Então o paciente, às vezes, ele consegue até identificar o que foi o gatilho para aquele zumbido. Então, esse zumbido é o que tem influência, lembra que eu falei, né? Que o sistema somático é tudo sensorial, é todas as sensações. Então, imagina colocar um implante, se isso não altera a sensibilidade, né? A sensação de pressão, Mastigação. mastigação, tudo. Então, os pacientes, muitas vezes, eles conseguem até identificar mesmo, né? O que iniciou o zumbido, o surgimento mesmo do zumbido. É muito comum, né, de paciente falou que fez qualquer tratamento dentário. Imagina, você fica naquela posição do dentista com a boca aberta, 1 hora, 2 horas, e o zumbido começa logo depois ou no dia seguinte. Então, tem toda uma relação com a parte muscular e articulação da boca e da ATM. Exatamente. E me fala uma coisa, Samira, tem maneira de controlar a contração desses músculos? Essa pergunta eu achei muito boa. Foi uma pergunta que veio na minha Aí, tipo, caixinha. Foi a Bruna que fez essa pergunta, né? Então, eu acho que é interessante a gente separar aqui primeiro duas coisas, né? A gente está falando aqui da influência dos músculos da cabeça, do pescoço, da cintura escapular no zumbido. Existem outros pacientes que vão ter outros sintomas que eles são relacionados aos músculos pequenininhos que tem lá dentro da orelha, lá na parte interna, né? Então não é disso que a gente está falando, porque esses músculos são muito pequenininhos, estão lá dentro, esses a gente não consegue conscientemente falar assim, deixa eu relaxar meu músculozinho lá de dentro da orelha. A gente tem, lógico, na fisioterapia, técnicas para trabalhar essas questões. Mas a gente está falando de músculos da face, da cabeça, né, e do pescoço. E a gente trabalha, sim, com os pacientes, medidas cognitivo-comportamentais para ajudar a reduzir esse comportamento. Porque, por exemplo, o que a gente está falando aqui da questão do apertamento. Muita gente acha que apertamento não é bruxismo, mas é. Bruxismo não é só ranger os dentes. Apertar os uhum. dentes, manter a face tensa também é considerado bruxismo. Então, aquele paciente que, sem perceber, ele está apertando os dentes. Existem técnicas cognitivo-comportamentais que nós podemos usar e a gente dá essas ferramentas para esses pacientes, para eles evitarem esse comportamento. A gente pode usar pistas visuais, aplicativos de celular, técnicas de relaxamento, mindfulness, várias técnicas que nós, higiene do sono, né? Que nós vamos usar com esses pacientes para poder ajudar eles a evitar essa contração dos músculos, principalmente dos músculos da mastigação. Ou é aquele paciente que fica o tempo todo assim, né? Com o ombro contraído. Então, a gente vai ensinar para ele o relaxamento desses músculos e isso pode ajudar na questão do zumbido. Então, sim, existem técnicas que a gente usa para evitar a contração excessiva desses músculos. É isso aí. A gente usa várias técnicas, inclusive de terapia, né? Sim, Igual você falou de terapia cognitivo-comportamental para ajudar a gente. exatamente. Eu brinco que você identifica um paciente meu que tem bruxismo, porque você vai chegar na casa dele, vai ter um monte de pista visual colada em vários lugares, que eu entrego isso para eles, né? Porque é um comportamento, não é uma disfunção. Apertar os dentes é um comportamento, e comportamentos podem ser modificados desde que a gente dê o estímulo correto, né? Exatamente. E me fala uma coisa, essa altura dos campeonatos, o pessoal que está assistindo deve estar perguntando. Então, o diagnóstico é com um exame específico? É com um teste que você faz lá no consultório? Como que é o diagnóstico? Então, Kênia, a avaliação do zumbido, você sabe também que é uma avaliação que a gente tem que abordar muitos aspectos da vida do paciente, né?
Então, na fisioterapia, a gente vai começar fazendo toda a investigação do zumbido desse paciente. Quando que ele começou, né? Como que é o barulho, se ele é mais de um lado do que do outro, se é dos dois lados, se ele é o tempo todo, se ele é intermitente, se tem períodos que o paciente fica sem zumbido. O que que melhora, o que que piora. Então, a gente vai investigar tudo isso. Muitas vezes, quando o paciente chega para nós, ele já fez exames, ele já passou pelo médico, então ele já tem os exames, ele sabe se tem perda auditiva, se não tem. Então, a gente já vai colocar tudo isso no pacote. Também a gente vai perguntar ao paciente sobre os hábitos de vida, alimentação, sono, nível de estresse, trabalho, uso de fone de ouvido, prática de atividade física, vários fatores que podem influenciar também no zumbido desse paciente. E aí, especificamente da fisioterapia, a gente investiga sinais e sintomas de uma síndrome que a gente chama de síndrome tônica do tensor do tímpano, que é uma disfunção daquele músculozinho que eu falei, pequenininho lá dentro da orelha, que tem sintomas específicos. Então, a gente vai investigar esses sintomas para ver se esse paciente ele se encaixa nos critérios dessa síndrome tônica. A gente também vai fazer os testes somáticos. Então, a gente vai investigar toda a musculatura, se tem algum ponto de tensão, se tem dor, se tem um lado que é mais tenso do que o outro, se tem disfunção de movimento, será que esse paciente ele inclina a cabeça mais para um lado do que para o outro? Será que tem algum movimento que está restrito, que ele não consegue fazer? A gente também vai investigar os sinais de bruxismo, os sinais de DTM, né? Então, a gente vai avaliar se esse paciente tem dificuldade de abrir a boca, dor para abrir a boca, se ele tem estalos, ruídos na articulação, se ele tem histórico de travamento da boca. Tudo isso a gente vai investigar. E, por fim, a gente também investiga com esses pacientes se eles têm a presença de outros componentes que podem estar influenciando nesse zumbido. Então, a gente vai investigar toda a parte muscular, toda a parte articular e também a questão da sensibilidade. Então, a gente faz aquela avaliação completa do zumbido, né, tentando investigar todas as causas e pensando especificamente nesse zumbido somatosensorial, só para ilustrar, assim, a gente vai palpar a musculatura toda desse paciente, tanto aqui da mastigação quanto cervical, cintura escapular, ver se tem algum nódulo de tensão, ver se tem alguma dor. Vai pedir para o paciente fazer os movimentos normais da cabeça, de sim, de não, de lado, vai ver se tem alguma restrição ao movimento ou se tem alguma dor. Pede para ele prestar atenção. Na hora que você está fazendo esse movimento, muda alguma coisa no zumbido ou continua igual? Quando muda, é um sintoma, é um sinal muito forte para a gente de componente muscular, né? Vai ver também se nesse movimento faz creque-creque, se estala, se, né, o paciente reclama de dor. Na boca, a gente vai ver se tem desgaste de dente, se tem algum dente quebrado, se tem algum sinal de bruxismo, uma linhazinha que a gente vê lá dentro dos dentes. Vai palpar essa musculatura, ver. Essa musculatura é a musculatura mais forte do nosso corpo, gente. Então, vai ver se tem algum nódulo de tensão, a gente palpa isso muito fácil. Vai ver se tem um creque-creque aqui quando abre e fecha a boca. Vai pedir para o paciente abrir a boca, apertar, ver se também se o zumbido vai mudar com esses movimentos. Isso mesmo, exatamente. E a gente faz essa investigação em toda a região que pode influenciar o zumbido, né? Então, na face, na cabeça, no pescoço, a gente investiga os músculos e também as articulações e também na cintura escapular. E ainda a gente testa os movimentos, que aí a gente vai ver se o paciente muda o zumbido com algum movimento, inclusive o movimento dos olhos, que também tem muitos pacientes que acabam mudando o zumbido por conta do movimento dos olhos. Bem lembrado. Esqueci de falar isso, mas foi bom que você me lembrou. Ótimo. E você tocou num assunto que eu não tinha programado de falar, mas como a gente tocou, eu acho que é interessante a gente falar dessa síndrome tônica do tensor do tímpano. O músculo tensor do tímpano é um músculo que a gente tem lá na orelha média, que vai tensionar o nosso tímpano, né? Quando o normal é isso acontecer quando a gente tem um barulho muito alto, para defesa mesmo nossa.
Mas alguns pacientes desenvolvem, e isso é uma coisa reflexa, é um ato reflexo, a gente não controla, igual a Samira falou. Vem aquele som alto, o ouvido contrai para diminuir a vibração do ouvido e evitar qualquer lesão ao ouvido interno. Mas tem alguns pacientes que esse reflexo acontece por outras vias, sem nenhum estímulo de som alto. Então, o quadro típico é do paciente reclamar de alguma dor em região da face, da cabeça, além de sensação de ouvido entupido e às vezes de zumbido também. Como ela falou, a gente não consegue manipular esse músculo, que ele é muito interno, mas através da fisioterapia ela consegue mexer nesse reflexo, diminuir essa contração. Isso, a gente consegue acessar, né, essa parte do ouvido por outros músculos que são muito próximos, né? Então, a gente vê, por exemplo, a TM fica bem aqui na frente do ouvido, aqui pela parte interna da boca, né? A gente tem vários músculos aqui nessa região, no céu da boca, que todos eles têm influência com esses músculos bem pequenininhos que estão lá dentro da orelha. Então, a gente consegue, com técnicas de fisioterapia, ajudar esses pacientes a terem um relaxamento desse músculo. Eu falo que assim chama síndrome tônica, porque uma contração tônica é uma contração mantida. É como se fosse um espasmo, né? Para as pessoas entenderem melhor, é como se fosse um espasmo muscular, como se fosse um músculo que ele fica constantemente tenso. E imagina uma tensão mantida de um músculo que está grudadinho lá no nosso tímpano, né? Isso dá nesses pacientes sensação de ouvido tampado, dá sensação de surdez. O paciente fala assim, nossa, quando eu bocejo eu fico surdo, ou dá um barulho dentro do meu ouvido quando eu bocejo. Então, esses pacientes também se beneficiam muito da fisioterapia, porque os sintomas que eles têm são sintomas relacionados à musculatura, são sintomas musculares. Isso. É claro, né, que é todo um tratamento com remédio, mas a fisioterapia tem uma parte essencial nesses pacientes também, né? Exatamente. E justamente por ser uma influência tão forte dos músculos, né? Muitas pessoas não entendem assim, mas como que a fisioterapia pode atuar no zumbido? É exatamente por esse meio, né? Porque há influência dos músculos e articulações nos sintomas do ouvido desses pacientes. Isso mesmo. E já que a gente começou a falar dessa parte de tratamento, vamos falar então do tratamento do zumbido somatosensorial. Como que é ele? É um tratamento doloroso? São muitas sessões? Ou é rápido? Como que funciona o seu tratamento, Samira? O tratamento, ele vai depender dos sintomas que o paciente apresenta, né? Então, a gente falou aqui, vamos pensar num paciente que ele tem um zumbido associado a uma disfunção do pescoço. Então, para poder tratar esse zumbido, a gente vai ter que tratar o pescoço do paciente. Vamos pensar num paciente que tem um zumbido associado à disfunção dessa articulação, uma disfunção da TM. A gente vai ter que tratar a disfunção da TM junto com o tratamento do zumbido. Então, não existe um padrão, assim, todo paciente com zumbido eu vou tratar assim. Não tem. A gente vai avaliar o paciente, ver quais são os movimentos que modulam, ver quais são os músculos e articulações que estão envolvidos no caso dele e a gente vai fazer o tratamento a partir daí. E é muito comum, o mais comum que eu vejo mais, são pacientes que têm múltiplas influências. É muito raro um paciente que é só um lugar. Geralmente é o pacotinho todo, né? Geralmente é o pescoço, é a DTM, é o bruxismo, é a disfunção ocular, são várias questões envolvidas. Mas o que eu gosto muito de usar nos meus pacientes com zumbido, além desses tratamentos que são específicos para cada caso, né? É a neuromodulação do nervo vago, que tem excelentes resultados para esses pacientes. A gente trabalha também com as agulhas de acupuntura, que ajudam a reduzir essas tensões musculares, esses pontos de dor e tensão que os pacientes têm. Lógico, quando o paciente tolera, porque tem gente que não gosta de agulha. Aí a gente também vai usar técnicas de terapia manual, então usar as mãos, né? Que são técnicas específicas de mobilização, de massagem, da fisioterapia, para a gente poder também ajudar esses pacientes. A gente também vai usar técnicas de relaxamento, aconselhamento, tudo isso que o paciente vai levar para casa para fazer. E eu falo que o nosso carro-chefe são os exercícios.
Então, sempre os pacientes também vão receber exercício, seja para o pescoço, seja para a mandíbula, seja para os olhos. Esses pacientes sempre vão ter tarefinhas para casa para poder fazer, porque o tratamento ele depende muito mais do paciente do que de mim. Normalmente, eu vejo esses pacientes uma vez por semana. Então, depende muito mais do que eles fazem quando eles não estão comigo do que o que eles fazem comigo. Normalmente, os pacientes com zumbido, a resposta depende muito disso. Do quão disposto o paciente está a segurar na minha mão para a gente caminhando junto. Quão disposto ele está a fazer, às vezes, uma mudança de hábito de sono, de alimentação, a fazer algumas mudanças no dia a dia dele. Então, a duração do tratamento também depende da adesão do paciente, né, ao tratamento. Depende mais deles do que da gente. E eu falo que o tratamento, às vezes as pessoas perguntam, mas é caro o tratamento? Eu falo que caro é aquilo que a gente paga e não vê valor no que a gente pagou, né? Então, o que eu tento fazer é sempre entregar o melhor tratamento disponível para cada paciente. Um tratamento que seja individualizado, personalizado, feito para aquele paciente, baseado nas melhores evidências científicas disponíveis, para que assim o paciente receba algo de muito valor. E aí não é caro, né? Porque é o que ele está recebendo, tem um valor muito, muito grande para ele. É, caro é fazer um tratamento que não funciona. Como a gente vê muita gente, né, comprando remédio por aí e ficando anos e anos usando esse remédio, que às vezes até parece baratinho à primeira vista, mas quando você vai somar todo o tempo que ele usou e que não funcionou, é uma coisa cara, né? E também é caro o tempo. Tempo é uma coisa muito cara, né, gente? Olha o tempo que às vezes ele deixa de tratar para ficar lidando com o zumbido a vida inteira. Então, são coisas que, quando você vai olhar, realmente é muito barato. Faz tanto bem que vale muito a pena, né? E não é só o zumbido, né, que o paciente vê feito, porque daí com as mudanças que ele vai fazendo, com a nossa orientação, ele vai Sim. melhorar a qualidade de vida, o sono, ele vai sentir menos dor, porque geralmente também está associado com essa questão da dor na face, dor no pescoço. Os pacientes já convivem com isso há tanto tempo que eles acham que é normal, né? E eu gosto sempre de repetir isso, gente, não tem que acostumar com zumbido, não tem que acostumar a sentir dor, tem que tratar, porque existe tratamento. É. O paciente vem pelo zumbido, mas ele sai com melhora do sono, com melhora da qualidade de vida, com melhora do humor, sendo uma pessoa mais sociável. Então, são inúmeros os benefícios desse tipo de tratamento. Exatamente. E agora, Samira, vamos falar então mais do bruxismo, porque realmente o que eu percebo é que a maioria das pessoas relaciona o bruxismo com o dentista. E onde que entra o fisioterapeuta aí? O bruxismo não é uma disfunção, a primeira coisa, né? O bruxismo não é disfunção, o bruxismo é um comportamento. E esse comportamento é mediado pelo sistema nervoso central. Então, vem lá do nosso cérebro esse comportamento de apertar os dentes, ranger os dentes, manter a mandíbula tensa, mesmo sem estar com os dentes encostados. Tudo isso é considerado bruxismo. Só que, embora o bruxismo ele não seja considerado em si uma disfunção, ele pode trazer repercussões negativas para os pacientes. Então, o bruxismo em si não é uma disfunção. Mas aí é aquela pessoa que tem bruxismo e ela começa a ter dor de cabeça, dor na face, ela começa a ter dor no pescoço, ela está sempre com o rosto tenso, ela começa a quebrar dente, vai tendo desgaste dos dentes, ela passa a ter prejuízo na qualidade de sono. Então, não é uma disfunção, mas que está trazendo prejuízo para essas pessoas. E o fisioterapeuta, ele atua nas repercussões musculoesqueléticas do bruxismo. Então, esse paciente que desenvolve dor, tensão, pontos de tensão, é nessa parte, né, que o fisioterapeuta vai atuar, ajudando os pacientes a reduzirem esse desconforto, essa dor, essa tensão. E também a gente vai usar de técnicas cognitivo-comportamentais para ajudar esses pacientes a terem controle desse comportamento. Que como é um comportamento, é algo que a gente pode conseguir modificar,
reduzir, alterar. Então, a gente também tem essas técnicas para poder ajudar os pacientes. E lógico que sempre a gente vai trabalhar, né? No caso dos pacientes com bruxismo e DTM, em conjunto com o dentista, porque o dentista também tem uma atuação muito importante. Então, a gente muitas vezes precisa encaminhar esse paciente para confeccionar uma placa, para proteger os dentes. Se ele tem um bruxismo muito ativo durante o sono, ele pode chegar a quebrar um dente, né? Então, a gente vai encaminhar esse paciente para confeccionar a placa. No caso dos pacientes com DTM, às vezes eles precisam de algum procedimento que é próprio dos dentistas fazerem, né? Procedimentos invasivos, algumas outras técnicas até de cirurgia. Então, sempre a gente vai trabalhar em Endoscopia, né? Isso. Então, a gente sempre vai trabalhar em conjunto com os colegas dentistas também. O tratamento do zumbido em si já é multidisciplinar. Em geral, já pega vários tipos de profissionais, né? Aqui eu tô falando de otorrino e fisioterapeuta. Mas a Samira acabou de citar aí que nesses casos da TM, em geral, a gente precisa do dentista junto, atuando aí também. E é claro que, voltando lá na parte cervical, às vezes a gente vai precisar do ortopedista, do neurologista, porque às vezes a gente vai ver hérnias cervicais, que às vezes precisam até de cirurgia. Então, é todo um tratamento multidisciplinar, né? Isso. Muitas vezes a gente vai ter que ter um psicólogo aqui juntinho com a gente, porque aquele paciente ele é muito ansioso, ele é muito estressado, ele é muito preocupado. Às vezes a gente vai precisar de ter um nutricionista juntinho, porque é um paciente que tem intolerâncias alimentares, que não tem uma alimentação legal e precisa ser ajustado. Então, toda a equipe, ela vai ser formada de acordo com a necessidade do paciente, né? E nesses casos do paciente que tem o zumbido somatosensorial, o mínimo ele vai precisar de um otoneuro e de um fisioterapeuta. É, mínimo. E vamos lançando mão dos colegas na medida que a gente vai precisando, né? Às vezes também o educador físico, né? Porque às vezes é um paciente com muita fraqueza que precisa trabalhar essa musculatura. Então são vários profissionais envolvidos. Isso mesmo. E eu acho que agora muita gente deve estar perguntando. Então esse tratamento é a cura para o meu zumbido, Samira? Que é a esperança de muita gente, né? Está aí, né, correndo atrás da cura. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente falar aqui, zumbido sendo um sintoma, né, e não uma doença, a gente não fala em cura, a gente fala em remissão. Isso é muito importante, a gente fala em remissão. E existem casos de remissão completa do zumbido. Existem pacientes que eles deixam de ouvir completamente o zumbido, né? O paciente fala, não escuto mais o meu zumbido. Mas é muito comum também o paciente que ele diminui o volume do zumbido. Então, lembra que a gente falou, né? Quando piora a dor, piora a tensão, piora o zumbido. Então, se a gente trata essa musculatura, diminui a dor, diminui a tensão, melhora o zumbido. Então, é aquele paciente que fala assim, muito baixinho, escuto só de vez em quando. Ou o que é muito comum os meus pacientes chegarem para mim e falarem assim, eu não tenho incômodo mais com o meu zumbido. O zumbido ainda existe, mas ele não incomoda mais o paciente. A gente fala remissão do incômodo. E existem os casos também de remissão total, que é aquele paciente que deixa de ouvir o zumbido. Em geral, o prognóstico dos pacientes com zumbido somatosensorial, quando tratados por profissionais especializados, é muito bom, né? Normalmente são os pacientes que melhoram, que eles ficam bem, que eles voltam a ter qualidade de vida, que eles deixam de se incomodar com o zumbido, porque o prognóstico, em geral, desse tipo de zumbido é muito bom. Eu falo que eu adoro tratar esse tipo de zumbido. Porque, igual você falou, o prognóstico é muito bom. Então, é um paciente que responde muito rápido, é um paciente que vê melhora muito rápido. Mas é o que você falou, o zumbido é um sintoma e a gente vai investigando várias causas. Só para vocês terem ideia, hoje a Samira me encaminhou um paciente que a principal causa era somatosensorial. Durante a consulta, a gente viu enxaqueca, doença de tireoide, intolerância a glúten e lactose. Então, assim, a parte somatosensorial está tratada, mas essas outras pequenas coisinhas a gente precisa tratar também para ter a remissão completa do zumbido dessa paciente. Então, é aquela coisa do copo cheio transbordando, né?
A gota d'água foi essa parte somatosensorial, no caso dela foi um tratamento dentário que ela fez. Mas o que encheu aquele copo foram aquelas coisas anteriores. Então a gente tem que tirar essa gota d'água e abaixar esse copo aí também. Então, é o que o pessoal sempre fala. Não existe uma mágica para o tratamento do zumbido. Não é passar fisioterapia para todo mundo ou passar remédio para todo mundo. Depende completamente da avaliação, que é completamente individual. Não tem uma fórmula mágica, não tem um protocolo para zumbido, né? Para cada paciente vai ser um tratamento diferente. Exatamente. E é por isso que a gente precisa de mais de um profissional, né? Porque como você falou, às vezes o paciente chega para mim, aí a gente ajustou já toda a parte muscular, a parte articular, o paciente já está com pouco sintoma, já está ali com um zumbido bem baixo, mas ainda tem aquele pouquinho que falta, né? Aí quem vai ajustar isso? Vai ser o médico, vai ser o nutricionista, vai ser o psicólogo. Então a gente precisa de todas essas pecinhas para poder ajudar esse paciente a ter uma melhora ainda mais expressiva. Às vezes é só a cerejinha lá que está faltando um ajustezinho e ele vai ficar bem melhor. Samira, eu estou vendo duas perguntas aqui, vou pedir para você responder. Uma é do Rafa Alves, acredito que seja Rafael. Pergunta assim: o zumbido pode ser somente de causa somatosensorial ou a parte somatosensorial seria apenas um modulador? O que que acontece, né? O que a gente percebe é que tem alguns pacientes que eles têm o que a gente chama de zumbido com todos os exames normais, né? É aquele paciente que vai lá, faz audiometria, faz isso, faz aquilo, não tem nada, não tem perda auditiva, não tem nada. No ouvido do paciente não tem nada. Mas ele modula com os testes somáticos. Então a gente fala que esse paciente ele tem um zumbido somatosensorial. Ele não tem nenhuma causa própria do ouvido, causa metabólica, já descartou todas as outras coisas. Ele tem o zumbido só somatosensorial. Mas o que a gente percebe muito também é que até nos pacientes com outras causas, então o paciente tem uma perda auditiva, por exemplo, mas ele também tem o componente somatosensorial. É muito comum que mesmo nos pacientes com outras causas, ele também tem o zumbido somatosensorial. Então as duas coisas podem acontecer. Tanto o paciente ter apenas a questão muscular e articular, ou ter aqueles outros tipos de disfunção que a gente falou, né? Uma mioclonia de um músculo lá do ouvido, que é percebido por esses pacientes como parece que tem um bicho batendo asa dentro do meu ouvido, né? Eles acham que é um zumbido, mas na verdade é um músculo. Parece que tem um papel amassando, ou uma síndrome tônica. Então são questões puramente musculares. Mas é comum que o contrário também aconteça. Pacientes com outras causas, e aí o componente somatosensorial entra influenciando esse zumbido que o paciente já tem por algum outro motivo. Isso é relativamente comum, a gente vê em paciente com labirintite. Por quê? Vamos falar assim, quando o paciente perde a função de um dos labirintos, ele costuma ficar com a cabeça meio para o lado, assim. E aí gera alterações musculares pelaquela posição crônica ali da cabeça. Então, começou com uma coisa, uma doença qualquer lá do labirinto. E a gente, é claro, óbvio que vai fazer o tratamento, mas gerou uma outra consequência que a gente tem que tratar também para melhorar, né? Exatamente. Eu vejo isso muito nas disfunções oculares. Ontem eu avaliei uma paciente com uma disfunção ocular muito expressiva. E aí ela é uma paciente que entre trabalhar e estudar passa 10 horas por dia no computador. Então imagina uma pessoa que fica 10 horas por dia no computador e tem uma disfunção ocular, disfunção de movimento do olho mesmo. Então, muito provavelmente, o que ela usa para compensar essa disfunção do olho? O pescoço. Então, ela acaba compensando essa disfunção de músculo do olho com movimentos talvez até mínimos, né? Da cabeça, do pescoço. Então, ela deve ficar se corrigindo ali na frente do computador. E isso acaba gerando sintomas na cervical também. E às vezes a posição sustentada da cabeça, né? Mais para frente, assim, que é muito comum, pode gerar isso. Acaba gerando pontos de tensão, dor. Então, é uma via de mão dupla, né? Uma influenciando a outra mesmo.
A outra pergunta é Bom, gente, tá escrito assim o nome aqui, Nassif Chandra. Pergunta: as tonturas estão relacionadas também? Também estão relacionadas. Tem alguns sintomas do ouvido que eles são muito comuns nos pacientes com DTM, por exemplo. Tontura, sensação de ouvido tampado, que a gente chama de plenitude auricular, zumbido. Também é muito comum esses pacientes terem dor no ouvido. É aquele paciente que sente dor no ouvido. Aí o otorrino vai lá, olha o ouvido, olha, faz não tem nada no ouvido. E o paciente continua com dor no ouvido. Esses sintomas são muito comuns nesses pacientes. Eles geralmente têm esses sintomas associados. Os pacientes com síndrome tônica, eles costumam também ter associado enxaqueca, cinetose, né? Que é um enjoo do movimento, aquele paciente que quando viaja indispõe do estômago. Todos esses são sintomas associados a esses pacientes. O mais típico é o zumbido, é a sensação de ouvido entupido, é a dor ou no ouvido ou na região da face, mas a tontura é um dos sintomas possíveis, sim. E cada paciente é um paciente, às vezes a tontura chama mais atenção do que os outros sintomas, né? Geralmente eles chegam até por conta da tontura, né? Sem nem perceber os outros sintomas. Acontece também. Bom, a gente está chegando no final da live. Eu respondi todas as perguntas que apareceram aí pra gente. Quer falar mais alguma coisa, Samira? Não, eu acho que a gente precisa. É muito importante a gente ter essa oportunidade, né? De esclarecer as pessoas, de ajudar os pacientes a entenderem os sintomas deles e de divulgar essa área pouco conhecida da fisioterapia, porque poucas pessoas sabem, né, dessa área de atuação do fisioterapeuta, ou não entendem, tipo assim, mas fisioterapia para zumbido, o que tem a ver, né? Então é muito importante a gente mostrar isso para as pessoas, poder divulgar isso para as pessoas, mostrando que existe essa influência dos músculos e das articulações no zumbido. E um recado que eu acho que toda vez que a gente fala de zumbido, a gente tem que deixar zumbido tem tratamento. Tem tratamento. Então, não pensem que você tem que acostumar com isso, que você tem que aprender a conviver com isso, que é só tomar um remédio para dormir que você não vai perceber o zumbido. Não caiam nessa. Zumbido tem tratamento e com tratamento os pacientes têm muita qualidade de vida. Você falou de coisas importantes, assim, eu acho que a gente pensa muito no profissional de saúde, ali no consultório, ali fazendo seus procedimentos, mas principalmente hoje a gente vê que é nosso papel também o esclarecimento da população. Porque se não existir uma live como essa, ou se não existir um post de Instagram, um texto no blog, muitos pacientes vão ficar aí sofrendo a vida inteira, porque não sabe que existe um tratamento, por exemplo, ou não sabe qual profissional procurar, e às vezes vai em um que não é da área e que fala para ele continuar do jeito que tá. E não é assim. Zumbido, a gente vê que a impressão que a gente tem é que cada dia está aumentando mais e, ao mesmo tempo, estão aumentando as possibilidades de tratamento. Então, deixar essa mensagem positiva de que se você tem zumbido, procure sim o profissional especializado, porque isso tem sim tratamento. Ninguém precisa ficar sofrendo disso a vida inteira. Aquela coisa que eu brinquei com você, daqueles vídeos que eu gravei há pouco tempo, um deles é coisas que eu odeio quando falam que o zumbido não tem tratamento. São coisas que doem o coração mesmo, gente. Porque realmente é muita gente sofrendo com isso há muitos anos e hoje a gente tem muitas opções de tratamento. Essa é uma das que a gente usa, é uma das mais comuns, mas para cada paciente a gente lança a mão de várias coisas. E quando a gente, tem esses pacientes, eles chegam ao tratamento adequado, muitas vezes eles já passaram por muitos outros tratamentos que não foram adequados. E no caso dos pacientes com zumbido somatosensorial, muitas vezes tratamentos até que pioraram o quadro deles pela questão muscular, de não ser uma pessoa que entende como tratar esses pacientes. Então é aquele paciente que fala, eu fiz uma massagem que piorou o meu zumbido. Alguém fez uma manipulação, alguma coisa assim na minha coluna e depois disso piorou o meu zumbido.
Então, a gente tem que entender que esses pacientes eles precisam realmente de ajuda especializada, né? De quem estuda sobre isso e que o tratamento existe. Não caiam nessa de que zumbido não tem jeito, porque tem tratamento. E o Rafael parece que gostou, porque ele perguntou, vai ter outra live? Olha, vamos lá, E né? agora, Samira? Vamos fazer uma série de lives. Assunto não falta, né? Podemos fazer uma série, né? Então Assunto... fica aí a sugestão, vamos programar, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Vamos lá. Assunto não falta, né? Assunto não falta, exatamente. Isso aí. Bom, Obrigada então pelo é isso, convite. agradeço muito. Agradeço muito, Samira. É uma relação entre a gente aí que não para, a gente troca de paciente o tempo inteiro. Ela é uma pessoa que surgiu para mim pelo Instagram, é engraçado, né? A gente se conheceu através do Instagram, mas a gente teve formação semelhante, então a gente pensa muito parecido. Os nossos pacientes, a gente às vezes nem precisa comunicar uma com a outra, que uma já falou a mesma coisa. Então, é uma relação que continua. Quem sabe continua nas lives aí também. Então, por isso, muito obrigada, Samira. Eu que agradeço, Kênia. Obrigada pelo convite, né? Pela parceria e que a gente possa continuar a usar esse espaço para ajudar cada vez mais pessoas e para fazer essa informação que é tão importante chegar aí nos pacientes. Exatamente. E obrigada a todo mundo que está participando aí da live, que se dispôs a aprender, que se dispôs, que ficou curioso, enfim, que está aí até agora com a gente. Boa noite, então, e até mais. Até! Tchau.